Louvado seja Deus, já chegamos, né? Mais um programa que a Bíblia diz. Agradecendo a você que já está aí conectado com a gente. Seja bem-vindo ao nosso programa. É sempre um assunto maravilhoso, sempre um tema abençoado. Somos gratos pela sua presença, você que está conectado através do Facebook do Ministério de Homem. Seja bem-vindo, meu irmão, seja bem-vindo, minha irmã. Compartilha aí essa live, compartilha aí esse programa com mais alguém, porque o assunto hoje é maravilhoso, o assunto hoje é bênção para a sua vida, para a minha vida, no nome santo de Jesus. Aqui já comigo o pastor Jonas, como de sempre, a paz do Senhor, pastor Jonas, seja bem-vindo a mais um programa que a Bíblia diz, meu pastor. Pai do Senhor, Diácono Gildo, Pai do Senhor, você que nos acompanha. É um prazer estar aqui, mais um programa, né, com você, Diácono, com o nosso pastor Felipe, amado pastor Felipe, e o nosso irmão Tiago aí nos ajudando também. Verdade, verdade. Recebendo hoje aqui também para fazer companhia a gente, falar do amor de Deus, sempre um assunto maravilhoso. Pastor Felipe Nascimento, seja bem-vindo, pastor, ao nosso programa. Glória a Deus. Até que enfim, né, irmãos? É um prazer, é uma satisfação imensa estar aqui, poder contribuir com esse programa. Espero em Deus que seja um momento edificante para as nossas vidas e também para aquelas irmãos e irmãs que estão nos assistindo nesse momento. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, hoje vamos falar um assunto bem abençoado. Falamos hoje sobre o cair da graça, né? Vamos falar esse tema. Eu achei interessante, pastor Jonas, quando você falou, eu achei interessante esse assunto. Ele vai render muita um bate-papo gostoso nessa noite, eu creio. Agradecendo, né, também o irmão Tiago, né, que está aqui na nossa câmera, dando esse suporte para a gente também. Então, o programa hoje vai falar sobre o cair da graça. Vamos saber o que é cair da graça, qual efeito tem cair desta graça, né, pastor Jonas? Vamos falar aqui através do Facebook do Ministério de Homem, através de você que está conectado com a gente. Não sai daí, porque o assunto é bom. Vamos passar uma hora aqui falando do amor de Deus, falando sobre o cair da graça. Já vou para a primeira pergunta. Posso ir, pastor Jonas? Posso? A gente separou um texto aqui. Opa, como antes de da sempre, gente entrar né? nas perguntas, vamos só ler aqui um texto que fica lá em Hebreus, capítulo 6, verso 4 até o verso 6. Diz assim, ó: É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, se tornaram participantes do Espírito Santo, provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que, de novo, estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus e expondo-lo à zombaria. Então esse é o texto aqui de Hebreus, que é muito usado para falar sobre a apostasia, né? É um dos assuntos aqui também que fazem parte, né, desse tema, né, pastor Felipe? A questão do cair da graça está ligado à apostasia, né? É isso mesmo. Esse texto de Hebreus talvez seja o texto mais conhecido quando se fala desse assunto da apostasia, pois é um texto um tanto claro, mas também um tanto controverso para muitos teólogos, né? Sempre existem algumas pessoas que querem pensar diferente daquilo que o texto, com tanta clareza, quer nos mostrar. Com certeza. Pois bem, aqui conectado com a gente já está a nossa querida irmã Rose Carvalho, tá conectada com a gente. Ela é lá da IAP de Alagoinha, lá na Bahia, conectada com a gente, de uma IAP no estado da Bahia, pastor Felipe, a nossa irmã Rose Carvalho, né? Marcos Antônio Osso, paz do Senhor, pastor, seja bem-vindo ao nosso programa. Também conectado conosco aqui, nosso querido pastor Francis José, lá da IAP Itapipoca, né, pastor Felipe? Paz do Senhor, pastor Franci. Um abraço aí aos nossos irmãos da nossa querida IAP Itapipoca. Espero em Deus, em breve, poder estar aí com os irmãos, cultuando o nome do Senhor, no nome de Jesus.
Pois bem, vamos ao assunto. A primeira pergunta é: o que significa cair da graça? Diga aí, pastor Jonas ou pastor Felipe, fique à vontade para iniciar esse bate-papo. O que significa cair da graça? Pode explanar um pouco aí, pastor Felipe? Vamos Depois logo, eu só né? confirmo um amém, Isso. né? Só diga assim. Então, em termos bem simples para o nosso irmão que está nos assistindo, esse cair da graça é um abandono da fé, é um abandono consciente, deliberado da fé em Cristo Jesus. A pessoa, esse cair da graça, para talvez ficar mais claro, eu vou contar aqui, para ficar mais claro e entender esse texto, eu vou contar para os irmãos como que o ser humano é alcançado pela graça de Deus. O ser humano perdido, no lamaçal do pecado, cheio de pecado, de defeitos. Aí Jesus vem com sua graça, tira a pessoa daquele lodo onde estava, firma seus pés na rocha, justifica, santifica em Cristo Jesus, a pessoa ganha uma nova vida, é regenerado, essa pessoa passa a ter uma outra mentalidade, o Espírito de Deus passa a habitar dentro dessa pessoa, então ela passa a viver em estado de graça. A vida dessa pessoa, então, é mergulhada na graça de Deus, ela vive pela graça de Deus. Uma vez que essa pessoa, deliberadamente, ela abandona a fé em Cristo e decide virar as costas para o Senhor, aí essa pessoa cai da graça e passa a viver, então, em um estado de desgraça. É isso aí, cair da graça, como falou bem o pastor Felipe, é o abandono da fé, né? Que está relacionado ao que muito é conhecido, né, no meio cristão como apostasia, né? O pecado da apostasia. E a apostasia, ela não é algo que acontece também, trazendo aqui também um pouco da minha contribuição, de uma hora para outra, né, pastor Felipe? Não é algo que você acorda e diz assim, hoje eu deixei de crer. Eu acho que é um processo, né, em que há aquela preguiça espiritual, como Hebreus, né, vai falar. Os irmãos deixam de evoluir, de progredir na fé e acaba tendo aquela desleixo espiritual, deixa de buscar, vai deixando de crer e vai abrindo as brechas para que a apostasia entre na sua vida, né? Eu acho que não é algo de uma noite para o dia, a pessoa acorda e diz, eu não creio mais. É algo que é um processo, né? E a gente tem que estar atento a esse processo de apostasia, porque é muito perigoso, né? A questão da apostasia, nós vamos ver aqui hoje, vamos falar muito sobre o assunto, e o cair da graça é simplesmente isso. É o que muito é conhecido nas igrejas como apostasia, né? É isso, assim como a santificação, a vida em Cristo, ela também é um processo, né? A santificação, essa apostasia que é o último estado da regressão. E a pessoa vai regredindo até chegar a um ponto em que ela vira as costas para Cristo, abandona a fé deliberadamente e aí ela vive esse estado então de desgraça, onde ela não tem mais essa perspectiva de vida eterna, de vida com Deus, porque ela deliberadamente vira as costas para o Evangelho do Senhor Jesus. A salvação, ela é algo que precisa ser trabalhado como um músculo, né? Um músculo que, se você deixar de usar, ele atrofia. Ele vai regredindo, né? Deixa de ser ali um músculo e passa a regredir para um nervo assim, sem utilidade nenhuma. E eu acredito que a salvação também, ela tem esse processo, que está lá no processo que é contínuo, né? Perseverança, santificação. E se nós não crescermos na santificação e na perseverança, é aí onde vai entrando a preguiça espiritual, ao ponto da pessoa deixar de buscar a santificação e a perseverança e vai regredindo, né? Como o pastor Felipe falou, ela regride. A fé, ela precisa ser exercitada, né? Nós tivemos até no sábado uma lição que falava sobre essa questão do processo, né? da salvação. E a salvação, desenvolvendo, né? A salvação, né? Então,
A gente sabe que quando se diz respeito à salvação, Deus não nos chamou para ficar estacionados, né? Para estacionar, mas para a gente avançar, né? O texto a qual nós separamos, a gente vê nos versículos anteriores que o autor de Hebreus, né, vai falar aos crentes de Hebreus que ele estava agindo como menino, né? Eles há tanto tempo lá na fé eram para ser mestres, já, né? Para ser doutores, e estavam ali precisando precisava o apóstolo passar ali o beabá da fé para eles novamente, né? E algo que eles já conheciam, mas que não exercitando, eles regridem na fé ao ponto de que tem que aprender tudo de novo, né? Aí está o perigo, né? A pessoa aprende quando entra no reino, o processo básico da fé, e ela avança nesse processo de santificação, de amadurecimento cristão. Amadurecimento, Só que quando ela regride, ela se torna de novo lá aquele estado de criança que precisa agora ser de novo nutrido com leite. E se ela não tiver cuidado, aí ela não só regride até o estado de criança, mas acaba se apostatando, perdendo a fé por completo e virando as costas para o Senhor e vivendo a sua vida como se Deus não existisse mais. Louvado seja Deus. O Alan Gomes Ribeiro, aqui conectado com a gente, ele diz que apostasia é afastar-se da fé. Isso? Isso, está correto. Louvado seja Deus. Ele é lá da IAP ele é de Santa Catarina, conectado com a gente. Pai do Senhor, irmão Alan. É isso mesmo, irmão. Ainda um pouco mais profundo, tá bom? Um pouco mais profundo, porque abandonar a fé, às vezes, se a gente não entender isso, a gente vai caracterizar como qualquer irmão que, às vezes, por esfriamento, perde aquele fervor espiritual, aquele engajamento na obra de Deus. Às vezes as pessoas até se afastam um pouco da igreja, e a gente, se não tiver cuidado, pode caracterizar essa pessoa como também alguém que se apostatou. Então, abandonar a fé, a apostasia é sim abandono da fé, porém em um grau muito mais profundo. É muito mais do que se afastar, é muito mais do que deixar desviar-se, né, que fala. Se desviar, ou popularmente desviar. É quando de fato você deliberadamente vira as costas para Cristo, para o Evangelho, você perde o temor, você perde toda aquela reverência que tinha com relação a Cristo, e essa pessoa nega deliberadamente aquilo que um dia ela abraçou. Porque tem pessoas que, e é comum a gente ver isso, acaba se afastando do Evangelho, passa um tempo sem congregar, sem vir à igreja. Quando a gente conversa com essas pessoas, eles dizem: não, pastor, eu estou um pouco afastado da igreja. Ou até um pecado de cunho moral, né? Faz Exato, com que a pessoa se afaste. A pessoa cai num pecado e acaba, por causa disso, se envergonhando e deixando de ir à igreja, abandonando ali a comunidade. Mas essa pessoa, ela não se apostatou, porque é bem mais do que isso. É bem mais do que se afastar da igreja, se afastar, cair assim em algum pecado moral. É bem mais do que isso. A gente precisa ter esse cuidado, porque esse texto também é usado de forma nos dois extremos. O extremo de achar que todo mundo se apostatou só porque esfriou na fé, porque até se afastou mesmo de Cristo. E o outro extremo é dizer também que não, isso não existe. Ninguém se afasta da fé, ninguém se apostata. Então, esses dois extremos. E o diabo, ele é tão sagaz que usa essa falta de conhecimento bíblico para oprimir as pessoas. Primeiro, para dizer que qualquer tipo de pecado é uma apostasia, e aquilo oprime não tem a pessoa, perdão. Não tem perdão, faz com que essa pessoa cada vez se sinta mais afastada de Deus e sem força para querer voltar, porque já criou uma ideia de que ela não merece mais o perdão de Deus. Isso não é verdade, tá bom? Só para a gente à vontade. continuar aqui o raciocínio, Diácono Gil,
É interessante que a apostasia não vem de alguém novo convertido ou que conhece pouco o evangelho. Geralmente é de alguém bem íntimo, né? O texto vai dizer que ele, olha aqui, é impossível, pois que aqueles que uma vez foram iluminados, né, passaram pelo processo, né, do convencimento do Espírito Santo, provaram o dom celestial, se tornaram participantes do Espírito Santo, provaram a boa palavra de Deus, os poderes do mundo vindouro e caíram. Sim, é impossível outra vez renová-los para o arrependimento. Então, a apostasia, que é o pecado aqui, que fala que é impossível o arrependimento, né? Geralmente é de alguém que foi nesse nível mais profundo que o pastor Felipe falou. Era alguém que era conhecedor, que estava ali provando do dom celestial, passou pelo processo de regeneração, né? De adoção, estava ali na caminhada, né, do processo da salvação. Chegou até a parte da perseverança, mas não perseverou, né? Ele regride espiritualmente por um pecado moral, que a gente sabe que se nós confessarmos o nosso pecado, né, Deus, ele é fiel para nos perdoar, né, quando nós confessamos o nosso pecado. Mas aqui o texto vai falar que é impossível outra vez serem renovados para o arrependimento. É um nível assim de afastamento, assim de descrença mesmo, que a pessoa, o Espírito Santo ali não é que o Espírito Santo não queira salvar e nem queira agir na vida dessa pessoa. Não tem mais espaço para convencer. Isso aí. Ele é o único que convence do pecado. Ele é o único que convence, ele não vê mais espaço nessa pessoa. Ela cauterizou tanto sua mente, endureceu tanto a sua mente e o seu coração para se voltar ao arrependimento, que o Espírito Santo não acha mais espaço, então ele não é mais, além dele não ser mais a habitação do Espírito, ele passa a ser também, ter a porta fechada ali para o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é o único que pode convencer, né? Aí a gente pode pegar até um texto lá de Marcos, que vai falar, né, do pecado que não tem perdão, né, a blasfêmia contra o Espírito Santo. É esse endurecimento de mente, de coração para as coisas espirituais, né, para a descrença que fecha a porta para o agente da salvação, que é o Espírito Santo, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Glória a Deus. É isso mesmo, assim, ó. Algumas pessoas que dizem que esse texto não fala de apostasia, que é impossível alguém que se converteu verdadeiramente, se apostatar da fé, isso é impossível. Elas, às vezes, usam uma linha de raciocínio para dizer que essa pessoa que se afastou nunca foi crente. Se ela se afastou é porque ela não conhecia Cristo ainda, porque ela apenas alguém que... Novo convertido. É um novo convertido. Não teve um novo nascimento. Uma pessoa que era apenas amigo do Evangelho, mas que de fato não experimentou a regeneração, de fato não experimentou ali um novo nascimento em Cristo Jesus. Só que isso não é verdade, porque o texto vai dizer isso, que é alguém que experimentou, é alguém que teve vislumbre das bênçãos futuras, né? Das bênçãos futuras. E mostra tem profundo, né? Um profundo intimidade e conhecimento. Isso, né? Isso. Aí tem um exemplo disso, que é o Demas. Demas era um companheiro de Paulo nas viagens missionárias. E eu quero ler o texto, está aqui em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo de número 10. Diz assim: pois Demas, amando este mundo, abandonou-me e foi para Tessalônica. É interessante notar que quando Paulo cita aqui Demas, no capítulo 4 de 2 Timóteo, Demas tinha abandonado a Paulo, abandonado o Senhor, abandonado o Evangelho e partiu para outra cidade porque amou o mundo, amou o mundo. Só que Paulo havia feito já duas outras referências a Demas, esse mesmo irmão. A primeira referência que nós encontramos lá na carta de Filemon, onde Paulo saúda a igreja, que está na casa de Filemon, está lá no livro de Filemon, acho que é o versículo 8, e Paulo vai dizer que ali está com ele Demas, a quem manda para os irmãos uma saudação calorosa. Paulo chega até a dizer que Demas era um companheiro, cooperador do Evangelho. Quando Paulo escreve outra carta aos Colossenses, no capítulo 4, e eu quero ler de novo, eu quero ler esse texto,
Lá no capítulo 4 de Colossenses, Paulo também elogia a fé de Demas, esse companheiro de jornada. Isso mostra que Demas não era apenas um visitante, Demas não era apenas alguém que estava procurando conhecer mais o Evangelho. Demas, de fato, era uma pessoa que já tinha uma experiência muito forte no Evangelho do Senhor Jesus. Está aqui, Colossenses, no capítulo 4, a partir do versículo 7, ele começa a fazer algumas saudações para os irmãos da igreja de Colosso. E ele diz, versículo, deixa eu ver se encontra aqui, para não ler o texto inteiro. Pronto, versículo 14, Paulo diz, saúda os irmãos Lucas, o médico amado, e Demas envia saudações. Então, mais uma vez, Demas é mencionado na carta que Paulo escreve, lá em Filemon e também em Colossenses. E nessas duas referências, Paulo faz referência como cooperador, como alguém que estava engajado na obra, na viagem missionária, fazendo, pregando o evangelho. Só que quando Paulo escreve de novo, lá na segunda carta a Timóteo, Paulo já diz que Demas abandonou, amou o mundo, foi embora, virou as costas para o Senhor. Então, Demas é um exemplo clássico de alguém que de fato era crente, de fato alguém que viveu experiência com Deus. Demas foi alguém que teve uma vida regenerada, mas por alguma razão Demas amou o mundo, amou o presente século, virou as costas para o Evangelho e abandonou a Paulo, consequentemente, indo para uma outra cidade que Paulo menciona aqui, que era a cidade de Tessalônica. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quem está aqui conosco é a nossa querida irmã Lourdes Lemos. Ela manda a paz do Senhor para vocês, pastores, para a gente. Que Deus abençoe a sua vida. Pai do Senhor, minha querida. Damiana Xavier também está conectado com a gente. A nossa querida irmã Raquel Edvils, o casal, né? Moura Edvils e a nossa querida irmã Raquel Edvils. Ela é lá da IAP de Jucimeire, lá em Mato Grosso, conectado com a gente. Isaías Rodrigues, lá da IAP Buriti, pastor. É o nosso querido irmão Isaías. Tiago André também está conectado com a gente. Grande pastor Celoí Faria, conectado aqui com a gente. Um abraço, pastor Celoí. Bênção de Deus, meu irmão. Deus abençoe a sua vida, pastor. Elioneide Souza também está conectado com a gente. Marisa Borges. Elionete Souza. Isso, conectado com a gente. E Maria Borges também está conectada com a gente aqui no programa O que a Bíblia diz, hoje falando sobre cair da graça, né, pastor Jonas? É possível um crente regenerado perder a salvação, gente? Aí eu vou... eu sou suspeito de dizer, porque eu acabei de falar de um exemplo exato. Que dei aqui de Demas. Isso, vamos por... Mas é possível sim. É possível, isso, né? Mostra, eu não sei se o meu som está um pouco baixo, mas isso mostra, irmãos, que todos nós precisamos estar sempre vigilantes, né? Foi uma das coisas que Jesus mais repetiu no Evangelho. Vigiai e orai, para que não caeis em tentação. Então, todos nós precisamos vigiar, precisamos manter a nossa fé, como o pastor Jonas falou aqui, é como um exercício. A gente precisa todos os dias fazer isso. É um mandamento, a gente precisa desenvolver a nossa salvação em Cristo, porque, caso contrário, a gente pode também se enveredar pelo caminho da apostasia. É real, é verdade, e isso a gente precisa estar sempre atento, né? Com certeza. É possível, né, pastor Jonas? É possível sim, viu? Diácono Gilda, a gente viu aí já o exemplo de Demas, né? Que amando primeiro o presente século, né? Abandona ali Paulo na viagem. A gente vê também as exortações
no livro de Hebreus, né, aos irmãos avançarem no processo da salvação, para que não regridam ao ponto da apostasia. Porque esse texto de Hebreus que nós separamos aqui, no capítulo 6, do verso 4 ao verso 6, é uma exortação de Paulo. Não era que os irmãos estivessem no estágio de apostasia. Paulo sabia que os irmãos ali eram crentes, né? Ele até vai ressaltar que Deus é fiel e justo mais na frente para reconhecer o trabalho deles, o amor que eles tinham pela obra, que ele tinha por ajudar os irmãos, né? Mas que eles continuassem a exercitar essa salvação que um dia alcançou eles, para que eles não viessem a regredir a esse estágio que Paulo exorta aqui a eles, que se chegassem a esse estágio, era impossível que fossem iluminados novamente para o arrependimento. Isso, esses irmãos lá da carta aos Hebreus, eles estavam enfrentando uma dura perseguição, um momento muito difícil. Além da perseguição, existia os judaizantes dentro da igreja, em que colocava sobre esses irmãos um jugo da qual Cristo jamais colocou. E esses judaizantes estavam, com isso, até anulando o sacrifício de Cristo Jesus, quando eles diziam que se aqueles irmãos não se circuncidassem, eles não seriam salvos, eles não poderiam ser salvos se não se circuncidassem. E aí tem lá um texto de Paulo escrevendo aos Gálatas, ele diz que se a gente voltar aos rudimentos antigos da lei, a gente começa a querer fazer dos nossos próprios esforços o meio para alcançar a salvação. E quando a gente faz isso, nós estamos também caindo da graça, porque a graça é o favor imerecido de Deus. A graça é o meio gratuito que Deus nos oferece para a salvação. Então, é tão assim espantoso que a gente não precisa fazer nada, mas a gente fica duvidando, será que eu não preciso fazer nada mesmo não? Será que eu não preciso fazer alguma coisa para me sentir? Porque às vezes a gente precisa pensar nisso. Será que não é você que está querendo se sentir merecedor da salvação? Será que não é você querendo se sentir alguém que trabalhou por isso? Porque, irmãos, quando a gente entende que a salvação ela é gratuitamente, é por graça, isso tira todo o mérito humano. Não há nenhum espaço para o homem ter mérito na salvação, porque ela é do início ao fim a graça de Deus. E aí esses irmãos judaizantes, além da perseguição que os irmãos estavam enfrentando, tinham esses falsos mestres. E os judaizantes estavam colocando jugo sobre esses irmãos, fazendo com que eles regredissem, e por isso minando a fé deles, né? Minando a fé deles. E aí esses irmãos estavam abandonando já a fé em Cristo, dizendo que só o que Jesus fez não era suficiente, precisava de algo mais, e Paulo estava, de fato, exortando esses irmãos a permanecer firme na fé que um dia receberam. E que eles não ficassem só naquilo, né? Eles avançassem mais. É o desejo de Deus que a gente avance e não regrida. E esses estavam até, não só regredindo, mas estavam colocando outras coisas como fundamento da fé, da salvação. E aí isso é perigosíssimo. Jamais nós devemos fazer algo, tudo que a gente faz, irmão, tudo que a gente faz, até a vontade de querer fazer a vontade de Deus, olha só, até o desejo de querer fazer a vontade de Deus, isso é bem da graça. Porque de nós mesmos, nós não teríamos essa capacidade. O Espírito de Deus coloca no nosso coração o desejo de querer cada dia fazer aquilo que agrada ao Senhor. É isso aí. E pegando aqui um pouco da fala sobre a questão de a gente entender que a salvação é graça, né? Não pode ser algo meritório. Embora a gente entenda que a salvação é pura e simples graça, né, pastor Felipe? O apóstolo aqui exorta aos irmãos a permanecerem firmes, porque Deus não é injusto, né, para esquecer do trabalho que vocês fizeram e do amor que mostraram para com o seu nome, né? Aí ele vai dizer, pois vocês serviram e ainda estão servindo aos santos, né? Ele está dizendo que sabe que os irmãos
trabalham, amam a Deus, né? Mas que Deus, ele é fiel e justo para recompensar essas obras. Não que esse seja o intuito de servir a Deus para ser salvo, né? Mas que os irmãos, eles têm o temor de Deus, eles sabem que os irmãos são de boas obras, mas que eles precisam permanecer firmes contra isso, que o pastor Felipe falou, que eram os ataques dos judaizantes ali dentro da congregação, querendo minar a fé deles para que eles descressem que a obra de Jesus Cristo era suficiente. Então a obra de Jesus Cristo era suficiente, embora eles tivessem boas obras, e Deus era justo para ver as boas obras deles, isso não é o meio pela qual a gente é salvo. Então, essas boas obras que deveriam praticar é como consequência da graça que receberam, não para alcançá-la, não para alcançar a salvação. Então, toda boa obra que a gente faz por causa do que já recebemos. Então, é um resultado, é uma ação em resposta àquilo que a gente já recebeu gratuitamente através de Cristo Jesus. Louvado seja Deus. Um abraço aqui para nossa querida irmã Maria Borges. Ela disse que está lá na IAP de Guaíra, lá no Paraná. Louvado seja Deus. Eita, Pai do Senhor, nossos irmãos do Ceará, todos do Ceará, Paraná, Bahia, Rio Grande do Sul, Mato Grosso. Muito obrigado pela sua participação, viu? Comente aí, se quiser deixar um comentário, dentro da possibilidade a gente pode até ler aqui o seu comentário, tá bom? Verdade. O que fazer para fugir da apostasia? Eita, comigo? Fique à vontade. Então, o que fazer para Vamos não experimentar aqui o convidado, tá explorando hoje. Rapaz, não é. Então, quais são as ações preventivas para que isso não aconteça? É ter uma vida com Deus. Você congregar, é você ter contato com a palavra, você ler a palavra, você ter uma vida de oração, é você ter uma comunhão com Deus. E essas ações servem como um antídoto para que isso jamais ocorra na sua vida, o estado de apostasia. Porque quanto mais você busca Deus, quanto mais você se engaja na obra de Deus, quanto mais você lê a palavra, quanto mais você busca, mais vontade você tem de estar na presença de Deus. Agora, se você deixa de ler a palavra, se você deixa de orar, se você deixa de congregar, se você deixa de praticar a vida diária, a vida cristã, a prática cristã, aí você está se distanciando do objetivo da fé e se afastando cada vez mais a um passo de um dia chegar até se apostatar e dizer que até negar a fé, negar o Senhor e por aí vai. Então, o que a gente deve fazer? A gente deve praticar a nossa vida, a vida com Deus. É tão simples, irmão. É tão simples. Não precisa você fazer coisas mirabolantes, não. Aí deixa eu perguntar para você. Não precisa responder nos comentários, não, viu? Mas qual foi a última vez que você tirou assim um momento na sua casa, para orar ao Senhor? Porque às vezes você ora na igreja, né? Mas a oração comunitária, ainda que seja muito importante, ela não é a única maneira que nós temos de ter uma comunhão com Deus. A nossa vida de comunhão no nosso lar, na nossa casa, no nosso trabalho, nossa vida íntima com Deus particular, isso é fundamental. Qual foi a última vez que você leu a palavra? Leu assim para se debruçar, se deleitar nela, de ler o Evangelho e ficar maravilhado com aquilo que Deus tem feito por cada um de nós. Então são ações que vai prevenir você de chegar a um estado de apostasia. Porque fazendo isso, você jamais pensará em se afastar do Senhor Jesus. Glória a Deus. E para contribuir aqui, Diácono Gildo, eu acredito também que é não se acomodar, né? Fugir ali do comodismo,
espiritual, né? Porque tem gente que estagna na fé, né? Estaciona, não busca conhecer mais, né? Não busca orar mais, se santificar mais, como o pastor Felipe já comentou. Então, quando você estaciona ali, você começa a preencher sua vida com o secular, com outras coisas. Você deixa de buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar e começa a buscar as outras coisas. E aí, quando você estaciona espiritualmente, se acomoda ali, não, cheguei já a um certo conhecimento, já fiz isso, aquilo, e para ali de fazer, se acomoda, né? Aí você vai, em vez de você estacionar, você começa a regredir, porque você não está alimentando o espiritual não está crescendo, você não está crescendo em santificação, você não está crescendo no processo da santificação, né, que é algo contínuo. Você vai regredindo, vai preenchendo sua vida com as séries da vida, com os prazeres da vida, e acaba ali pondo em dúvida aquilo que nos traz esperança. Né? Você começa ali a preencher sua vida com outras coisas e você começa a achar que o céu já é aqui. Né? Uhum. Aí você esquece da esperança do lar, dos remidos, né? O que é o que os irmãos estavam precisando ver, o beabá da fé, né? Uhum. Lá eles tinham que voltar a ver, porque já estavam esquecendo, já tinham regredido tanto que esqueceram do lar celestial, esqueceram das promessas, né, de Deus. Tanto é que o apóstolo vai dizer que Deus é fiel e justo para cumprir as promessas dele, nos versículos anteriores, né, que eles não esquecessem disso, porque quando você estagna e você não fica parado, você retrocede e cai no esquecimento aquilo que um dia te fez aceitar a Cristo, a promessa da salvação, a promessa da vida eterna, a promessa do novo lar, né, do lar dos santos, dos remidos. Então, quando a gente não coloca a desenvolver nossa salvação, não colocamos objetivos de crescer espiritualmente, de atingir a maturidade espiritual, que era o que o apóstolo Paulo estava exortando aos irmãos, que eles atingissem, que eles tinham tantos anos de crente e nunca ensinaram para ninguém o evangelho, não conseguiam ensinar, não eram mestres, não eram doutores, né? Não queriam crescer no conhecimento, né? Então ele estava regredindo, precisaria voltar aos rudimentos da fé, o básico ali, para que eles viessem refrescar a memória, que eles têm promessa de salvação. Aí ele começa a falar aqui sobre a promessa que Deus fez imutável a Abraão, né? Refresca a memória de vocês agora com o que Deus prometeu a Abraão. Aí começa a ensinar das promessas de Deus para que eles não viessem esquecer. Então a gente não estagna, a gente regride quando a gente não amadurece espiritualmente, quando a gente não busca esse exercício da fé, né? É isso. Eu quero ler aqui o comentário do irmão Marco Antônio, achei bastante interessante e corrobora aqui com o que a gente já falou, vai no mesmo linha de pensamento. Ele diz assim, ó: para não se apostatar, viva uma vida com equilíbrio, com a fé, com a palavra, com os irmãos, com a igreja. O extremo é que faz muitas pessoas se frustrar e deixar de seguir a Cristo. E é verdade, tem pessoas que acabam indo para os extremos e por falta de um equilíbrio, falta de uma maturidade, o nome talvez seja mais correto, a maturidade cristã, né? Leva muitas pessoas a descambar para um lado ou para o outro e não tem mais equilíbrio. Aí abandona o Senhor, abandona tudo, acha que nada mais presta, se frustra com tudo. E aí, deixa eu contar aqui para os irmãos uma coisa que, com o que o irmão Marco Antônio falou, me recordou aqui um pouco de mim mesmo. Eu lembro que quando eu aceitei a Cristo, na verdade, eu nasci na igreja, na fé cristã. Mas quando eu me dei por, de fato, alguém que entregou a vida a Jesus, eu quis de fato viver isso com intensidade, eu acabava me frustrando muito, porque eu colocava uma expectativa muito elevada na vida dos irmãos. E aí, se de repente eu percebesse alguma coisa que fugisse daquela minha perspectiva, que era muito extrema, eu me frustrava com o irmão, eu me frustrava com a igreja, eu me frustrava com a situação, a ponto de
eu estar no culto, eu estar na igreja, mas muitas das vezes eu perdi a alegria de estar ali. Até um dia em que o próprio Deus me repreendeu de que eu não devo ir à igreja, a minha vida com Deus não deve ser baseada no que os outros fazem, no que os outros dizem. A minha vida não pode depender das circunstâncias. E aí, quando eu entendi isso, que eu tenho que viver a minha vida com Deus, tirando essa perspectiva exagerada dos outros, eu percebi que eu também erro, que eu também sou falho. E aí, aquilo que eu pensava dos irmãos era, até de certo ponto, injusto, porque eu pensava deles algo que eu mesmo não era capaz de fazer. Então, que o Marco Antônio aqui colocou é bem a calhar aqui ao momento que estamos abordando. Louvado seja Deus. E uma falha moral, né, pastor Felipe? O texto aqui, ele nem relaciona muito a falha moral, né? Falha moral, todos nós, uma hora na vida, vamos... Não é para acontecer, mas a gente é falho. E se você pecar, meu irmão, peça perdão a Deus, né? A gente está falando aqui sobre apostasia, que é um pecado já o extremo do extremo, né? Que não tem perdão. Você, de fato, abandona a fé, virando as costas para o Senhor. Você é como se estivesse, mais uma vez, crucificando a Cristo, né? Torna a palavra, o próprio Cristo, vergonha pública, de modo que a sua vida não condiz com aquilo que outrora você experimentou, professava, né? Então não é nem a questão que o Espírito Santo não quer perdoar, que não é Deus que não quer perdoar, mas é a pessoa mesmo que não há mais espaço. Ela foi num nível de distanciamento tão grande que não há mais espaço para o Espírito Santo agir na vida dela. Então a gente não está falando aqui de uma queda moral, né? Do desviar-se, né? De desvio de conduta, né? A gente não está falando sobre esses pecados que são tratados, né? A palavra de Deus diz que se nós confessarmos o nosso pecado diante de Deus, nós progredimos na fé, né? Aí nós conseguimos o perdão e progredimos na fé. Mas aquele que confessa, né, tem até o texto que diz: aquele que encobre seus pecados e não confessa, esse nunca prospera na fé. Mas aquele que se arrepende, confessa o pecado, deixa, abandona, ele avança, né? Ele consegue avançar. Então, esse tipo de pecado moral, ele tem o perdão de Deus, né? A queda, o cair, que muitos falam assim, o irmão caiu na fé, né? Às vezes esse cair da graça que nós estamos não é o que você pode entender por cair na fé, né? Às vezes o cair na fé o irmão adulterou, às vezes o cair na fé separou, né? Então às vezes o cair na fé é um desvio de uma quebra de um mandamento lá da lei moral de Deus. É pecado? É pecado. Traz condenação? Traz. Mas o arrependimento, ele faz com que essa pessoa ela volte ao caminho da salvação de novo, volte a trilhar o caminho da salvação. Nós estamos falando aqui de algo mais extremo que vai lá na questão do entendimento, lá no íntimo do camarada, quando ele se fecha para a obra de Cristo, para a salvação, e ele vai, às vezes, abandonar a fé para ir para um ateísmo, para ir para um budismo, para ir para um judaísmo, né? Que era o que os judeus que infiltrados na igreja queriam que os irmãos fizessem. Sair do cristianismo para entrar no judaísmo, para então, pelos méritos do judaísmo, poder ser aceito por Cristo, né? Que não tem fundamento nenhum. Então, muitas vezes, a gente está falando dessa pessoa que cai em descrédito a obra de Cristo. Na mente dela, aquilo que outra hora ela acreditava, ela não acredita mais, não faz mais sentido, deixa de fazer sentido. A apostasia ela vem quando deixa de fazer sentido congregar, quando deixa de fazer sentido a instituição, igreja, templo. Você começa a dizer, não faz sentido. Aí é onde vem a apostasia. Quando a pessoa deixa de... O básico da fé, aquilo que outra hora lhe aproximou de Cristo, para de fazer sentido, né? Para de fazer sentido se santificar, para de fazer sentido perseverar. Então, ela vai para o ateísmo aberto, ou então vai para outra religião que não professa Cristo como Senhor. Aí nós estamos falando em apostasia, né? Não é questão de cair em pecado moral, porque o pecado moral, se tiver arrependimento genuíno, verdadeiro, tem o perdão de Deus. É isso. E aí, para tranquilizar você que está nos assistindo,
Ninguém que está preocupado se está se apostatando ou não, se blasfemou contra o Espírito Santo ou não, ninguém que tem essa preocupação chegou a esse estágio, viu? Esse estágio, é. Não se preocupe, porque a pessoa que se apostatou, Peca ela nem deliberadamente. deseja mais, ela tem uma ruptura total, ela não tem desejo, ela não tem nem assim, perspectiva de querer um dia voltar. Aí se você, de repente, caiu numa falha, num pecado, se afastou da igreja, se afastou de Deus, e tem medo, será que o que eu fiz, meu Deus, foi... Fica a consciência acusando, né? Acha que é a meu Deus. consciência. Não, se você tem essa preocupação, então isso já mostra que você não blasfemou contra o Espírito Santo, você não se apostatou. O Espírito Santo porque ainda está ali tentando tá convencer, ali. né? Esse desejo seu já é obra do Espírito Santo na sua vida, tá certo? Louvado seja Deus. Muito bom o programa hoje. Esse assunto é bom. Cair da graça, né? Esse é o assunto que a gente está falando hoje. Um abraço aqui para nossa querida irmã Nájila Santos, conectada com a gente. Mas... Nájila, permite dizer, é minha prima. Opa! Pessoa que eu amo demais. Glória a Um Deus. abraço, viu, Nájila? Deus abençoe você e sua família. Um abraço. Dislane Santiago também está conectado com a gente. Sheila Alexandre e Lucas Oliveira, casal. Lucas Oliveira, ele abençoado. pergunta aqui o seguinte, ó. Sim. A blasfêmia contra o Espírito Santo está relacionada à apostasia? Nós falamos até no texto, né? Citamos o texto lá de Marcos, se eu não me engano, capítulo 4 é 8, não estou lembrado do capítulo, mas vai falar, né? Que o pecado que não tem perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo, né, pastor Felipe? É É assim. isso, está relacionado sim, porque uma vez a pessoa se apostatando, o Espírito de Deus, que é quem convence o homem do pecado, já não tem mais morada. E aí ele sai para não voltar mais, porque aquela casa se fecha, aquela pessoa, né, se fecha definitivamente para qualquer ação que o Espírito de Deus possa fazer na vida dela. E o texto aqui em que o nosso amado está se referindo, o Lucas, né? A blasfêmia lá, que é o texto que eu citei, ele também está relacionado ali os fariseus atribuírem a obra de Cristo a um espírito imundo, né? Ou então desacreditarem que Cristo estava fazendo algo da parte de Deus, né? Que estava agindo, né, em nome de Deus, que Deus é quem estava agindo ali através da sua obra. Então, da mesma forma, a apostasia é quando nós passamos a desacreditar naquilo que Cristo fez, a sua obra salvífica, né, o seu poder de nos purificar através do seu sangue, do seu sacrifício. Então, quando nós desacreditamos isso, nós estamos blasfemando, sim, contra o Espírito Santo, que é quem nos convence, é quem, no processo da salvação, entra com a parte do convencimento. Ele quem nos convence, ele quem nos ilumina para a salvação. É por isso que o texto vai dizer, aqueles que foram uma vez iluminados para entender, né, a salvação, né, o texto vai dizer, olha, é impossível que aqueles que foram uma vez iluminados, provaram o dom celestial. Olha, iluminados está se referindo a esse processo do Espírito Santo convencer. Do Espírito na vida da pessoa, exatamente. Ela é iluminada, prova do dom celestial, da graça de Deus, da vida nova em Cristo. E essa pessoa, deliberadamente, ela tem uma ruptura. Ela descreu, né? Ela deixou de crer. Exatamente. Ela lança essa verdade por terra, mesmo sabendo que foi uma obra de Deus na vida dessa pessoa. Né? É isso aí. Glória a Deus, estamos caminhando para o finalzinho, né? O tempo passa rápido e o assunto é bom, é que passa rápido mesmo, né, pastor? Um abraço ao nosso querido pastor Marcos Antônio Osso, mais quem? Valdeci Santos, um abraço, meu irmão, seja bem-vindo ao nosso programa. A última pergunta diz assim, em Hebreus 6, 5, 4 e 5, a quem esse texto está se referindo? São crente genuíno ou simpatizantes? Eu acho que a gente já respondeu, né? Sim. Assim, na nossa fala anterior, que de fato se trata de crente genuíno, de alguém que um dia foi salvo, de alguém que um dia foi regenerado, convencido pelo Espírito, de alguém que algum dia foi santificado em Cristo, mas que no processo da perseverança, da vida com Deus, essa pessoa se afasta do caminho, ela desvia a rota
desvia de rota e nega tudo aquilo que Deus outrora fez na sua vida. Então, de fato, é uma pessoa que um dia foi convertida, que eu citei até o exemplo aqui de Demas, que foi um exemplo bíblico de alguém que outrora vivia a vida em Cristo, fazendo a obra juntamente com Paulo, mas aconteceu algo que, quando Paulo escreve a segunda carta a Timóteo, Demas já está afastado, Demas já está em estado de desgraça, porque abandonou, e se abandonou ali, o sentido é isso mesmo, é apostatou-se mesmo, esse abandono, virar as costas para Deus, para a sua obra, para aquilo que Deus um dia revelou para ele, e se lançar aos prazeres desse mundo. O texto vai dizer que ele amou o presente século. É interessante, Diácono Gildo, aqui, que só para mim dar uma contribuição, diz assim, olha, participantes do Espírito Santo foram moradas, né? Foram habitação do Espírito Santo. Então, esses irmãos que Paulo está se referindo, talvez até pensando em Demas, né? Possa ser que, uma vez participantes do Espírito Santo, olha aqui, e tendo provado a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro. Então, eram pessoas ali de intimidade, profundo conhecimento, né? Que foram regenerados, sim, que uma vez se apostatando, era impossível serem renovados para o arrependimento. Então, aqui ele não está falando de pessoas novas convertidas ou simpatizantes do Evangelho, que não tenham experimentado o novo nascimento, nem participado do processo da salvação. Ele está falando de pessoas aqui extremamente envolvidas com o Espírito Santo, sendo a habitação do Espírito, provando os poderes do mundo vindouro, e tudo isso mais que ele fala aqui, experimentando a boa palavra de Deus, uma vez caindo na graça, era impossível que elas fossem iluminadas novamente para o arrependimento. Então, ele está falando aqui, sim, de pessoas convertidas, que foram regeneradas e que tiveram trilhando o processo da salvação, mas caíram da graça. Então, não porque Deus não seja poderoso para perdoar, para salvar essa vida, para regenerar essa vida novamente, né? Mas porque essa pessoa que se apostata, ela fecha todas essas oportunidades de o Espírito de Deus agir na vida dela. Então, ela tirando todas essas possibilidades, é impossível ela ser perdoada. É impossível ela se arrepender, porque aquele que convence não tem mais uma ação na vida dessa pessoa. Por isso que a gente precisa estar sempre tendo cuidado, né? Paulo tem uma exortação que diz assim: aquele que está em pé, vigia, para que não caia. Então, ele não diria isso se não fosse real, verdade. O perigo, né? O perigo do cristão, né? Maduro, que um dia experimentou tudo isso que a Bíblia já mostrou aqui pra gente. Essa pessoa, se ela não vigiar, se ela não cuidar, ela pode cair. E grande é a queda, né? Glória a Deus, é verdade. Pastor Marcos Antônio, ele fala: por isso é perigoso deixar vacilar a fé. A salvação é uma oportunidade dada pelo nosso Criador. E quando desprezada, pode nos nunca mais ter de volta. É isso, né, pastor? É isso. Tantas pessoas, né, que a gente poderia citar, tanto na palavra como também. Eu acredito que você aí no seu círculo de amizade ou até de conhecimento conhece alguém que um dia já foi uma pessoa usada por Deus, um homem de Deus, uma mulher de Deus, e que por alguma razão no meio desse percurso essa pessoa se afastou, se desviou e não somente pecou contra Deus, mas essa pessoa se apostatou da fé, dando ciência para todos que
Não crê mais, né? Não tem apreço nenhum pelo Evangelho, não tem respeito nenhum pelo Cristo, e essa pessoa vive como se Deus não mais existisse. Porque tem o outro lado de pessoas que se desviaram, mas que elas sabem, né? Que estão erradas, que elas sabem Ela que o caminho... tendo temor Tendo de Deus, temor, né? A gente percebe que a apostasia ela vai muito mais além do que a pessoa que se desvia e ela tem ainda um certo temor. Mesmo que ela não tenha a força para fazer o certo, mas ela conhece o certo e ela sabe o que é o certo. E ela até a consciência dela o acusa de que ele está errado, né? Ele sabe que está errado, ele sabe que está em pecado, às vezes não tem força para voltar. Mas essa pessoa pode sim ser convencida ainda e retornar novamente quando existe o temor, né? Quando existe o entendimento e a consciência ali, que às vezes não é só a consciência, é o Espírito Santo também, né? Insistindo ali com a pessoa, fazendo o papel dele de convencer o homem, né? Essa pessoa pode sim, a qualquer momento, abrir espaço para Deus novamente agir na sua vida e ele retornar de volta ao caminho da salvação. Mas quando, como o pastor Felipe falou, uma pessoa que despreza, né, o que antes ela tinha um apreço, que era a palavra de Deus, ela dizia crer em algo e hoje ela desacredita totalmente, ela diz, não, eu estou vivendo a minha vida aqui, mas é isso mesmo que eu escolhi para mim e eu não creio mais, eu não acredito mais, né? Então, essa pessoa, ela sim se enquadra nessa questão de cair da graça da apostasia. É isso. Deixa eu fechar com essa. Qual o efeito da apostasia causa na vida de uma pessoa? Qual é o efeito? O efeito é esse mesmo, é que ela não tem mais perspectiva nenhuma com relação às boas novas do Evangelho. As boas novas do Evangelho já não faz mais sentido nenhum para a sua vida. Então, ela chega ao estágio último, né? Estágio último, ser humano que vive como se Deus sem esperança, não existisse. Eu acredito que o efeito assim maior de viver nesse estado de desgraça, né, como o pastor Felipe falou, a desgraça é a ausência da graça, né? Desgraça mesmo. Você não ter esperança de nada, você viver por viver. Eu acredito que todos nós, quando nós temos a fé em nós, no nosso coração, né, nós vivemos para algo bem maior que nós, né? Nós vivemos para uma realidade bem maior e o que nós fazemos é com o intuito de não fazer para o aqui, mas para a glória eterna, para o lá eterno. E a gente pensa sempre nisso. Eu acho que o mais fantástico da salvação é você viver com esperança, né? Com esperança de que não teremos mais dor, nem choro, nem pranto. E o que é que se apega uma pessoa que não crê, né? Uma pessoa que cai na descrença, na apostasia? Ela se apega ao material, né? Ela é aquela pessoa materialista, né? E que muitas das vezes o estágio final dessa pessoa é uma depressão profunda, ou porque ela não vê mais esperança na sua vida, nem perspectiva de algo, de uma realidade para a qual nós fomos criados, que é a eternidade, né? Ela deixa de crer, acreditar nas coisas eternas, nas coisas espirituais, para viver o materialismo, né? Para viver somente o natural e sem esperanças, sem Deus. É o que Jesus viu nas pessoas do seu tempo, né? Jesus sentiu extrema compaixão das pessoas porque eram como ovelhas que não tinham pastor, sem Deus e sem esperança, né? Então, eu acho que essa pessoa, o efeito mais prejudicial é viver sem esperança. Louvado seja Deus. Pois bem, o nosso horário passou, né? Uma hora de programa fechado. O assunto foi maravilhoso, né, gente? Assunto bom. É verdade. Se alguém, que nem o pastor falou, uma nessa hora passou noite, voando, né? Passa rápido. Se você tá com algum sintoma desse, corra, volte atrás, né? Se você tem algum sintoma de apostasia, não deixe acrescentar, não. Volte. Quando é a mornidão espiritual, né? Aquele negócio meio preguiçoso, né? Ainda sim é um sinal que a gente tem que ligar de alerta, entender que a gente tem que se apegar, né? Correr depressa para o trono da graça e pedir a misericórdia de Deus para que Deus vá nos ajudando, porque é difícil, irmãos. Quando vem o desânimo, vem para todo mundo, né?
Às vezes vem aquele momento de que você se sente só, que você se sente desanimado, né? Desencorajado. Isso é normal na vida do crente. Os altos e baixos da vida do crente são assim mesmo. Mas que nesse momento de dificuldade nós venhamos correr para quem de fato, né, tem graça o suficiente para nos libertar de tudo isso, que é o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Maravilha. A gente vive uma realidade que muitas pessoas que se dizem evangélicas, cristãs, é verdade que a maioria, assim, não vou dizer a maioria, mas uma grande parte dessas pessoas não tem de fato uma vida profunda com Deus. Às vezes são cristãos nominais. Esses evangélicos que vão à igreja, nessas igrejas que não valoriza a palavra, que não valoriza uma vida com Deus, elas são pessoas ignorantes acerca dessas coisas. Ela nem sabe o que é. Mas ao passo que também tem muitas pessoas que de fato, aqui nós estamos falando de pessoas de fato mesmo que tiveram uma vida com Deus, foram regeneradas, pessoas que foram habitação do Espírito Santo, pessoas que experimentaram do poder vindouro, porque o cristão de verdade, aqui nessa terra, ele consegue ter vislumbre do céu, ele consegue mesmo nessa situação de viver uma vida de sofrimento, ainda assim no sofrimento ele consegue ter vislumbre da glória. Tudo isso acontece na vida de um cristão maduro que está num processo, mas existe a possibilidade real de esse cristão, se ele não vigiar, se ele não buscar ter uma constância, se ele relaxar com a sua fé, existe uma possibilidade de chegar ao último estágio, que é uma apostasia, quando essa pessoa, ela de fato vira as costas para o Senhor, negando toda a obra que um dia foi realizada na sua vida. Glória a Deus. Só nos resta agora agradecer a você que ficou conectado com a gente até agora. Deus abençoe a sua vida. Mais um programa concluído. Deus abençoe a vida de cada um que esteve conosco. Eu creio que sua vida foi edificada essa noite por esse programa, por esse estudo, por um conhecimento a mais sobre cair da graça, né? Pastor Felipe, Pastor Jonas. É isso. Obrigado pela companhia de vocês. Mais um programa que a Bíblia diz. Sempre esse programa é para trazer cada dia mais um despertar, né, pra gente. É sempre despertar e um aprendizado maior, né, Pastor Jonas? Nós sempre fala que nós não somos conhecedor de tudo, né, pastor? Com certeza. A sua frase é: quando não sabemos, a gente diz que não sabe. Isso. E quando a gente sabe, a gente diz que sabe. Se não sabe, não há o que inventar, né, pastor Felipe? Agradecer, pastor A gente tenta Felipe. trazer num próximo. Não, né? para mim é um privilégio estar aqui. Me sinto privilegiado de poder estar aqui, não porque estou aparecendo aí para os irmãos, mas poder compartilhar. É um privilegiado porque também tem tantas outras pessoas que poderiam estar aqui, que têm muito mais conhecimento, profundidade bíblica, e Deus me deu a oportunidade de estar aqui, essa graça de estar aqui. E a minha oração é que você que está nos assistindo, se de repente você está um pouco afastado da igreja, você que talvez há tempos não congrega, você que há tempos tem abandonado as práticas devocionais, de ler a palavra, de orar, de congregar, de ter uma vida diária com Deus, é momento de você voltar, é momento de você continuar da onde parou. A nossa vida é isso, irmãos. A nossa vida é uma constância a todo momento. Aquele que colocou a mão ao arado, a palavra diz, o Senhor diz que não deve olhar para trás. E é interessante que você não precisa correr, você não precisa ser o mais rápido, só precisa continuar. Só continuar. Porque diferentemente
das Olimpíadas, em que você precisaria ser o mais rápido, só um ganha coroa, aqui na corrida da fé, mesmo não sendo o mais rápido, mas sendo constante, todos receberão o prêmio lá no final. Deus abençoe, em nome de Jesus. Glória a Deus, agradecendo ao nosso querido irmão Glória Tiago, que está nos auxiliando. Pastor Jonas, vamos orar e agradecer a Deus por mais um programa concluído, meu pastor. Orar pelas vidas dos nossos amados irmãos que estão também conectados com a gente. Fique à vontade, meu pastor. Glória a Deus. Vamos orar agradecendo a Deus. Eu também agradeço a conclusão de mais um programa aqui, né? Nas quintas-feiras, a partir das 8h30. E somos gratos a cada um que esteve aí nos assistindo, que esteve conosco até o final do programa. E que o Senhor abençoe tua vida grandemente. Irmão Tiago também. Muito obrigado, pastor Felipe, por compartilhar aqui esse momento. Eu que me sinto privilegiado, viu, Diácono Gildo? Compartilhar essa mesa aqui com esses homens de Deus. Viu? E eu quero te convidar a nós fazermos uma breve oração, finalizando esse momento. Senhor Deus, eterno Pai, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos reunidos aqui diante, Senhor, do alcance dessa rede social, para falar do Teu amor, para falar um pouco, Senhor, sobre os perigos que há na apostasia, em cair da graça, no comodismo espiritual, na imaturidade espiritual, Senhor, que nós venhamos cada vez mais ser convencidos pelo Teu Espírito Santo a nos tornarmos cristãos mais maduros, a lutarmos cada vez mais com as armas que o Senhor nos dá para vencermos as tentações, vencermos as dificuldades da vida e termos sim, Senhor, esse deslumbre dos poderes vindouros, como Jó no seu sofrimento diz: eu sei que meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Assim também nós cremos, Senhor, que aqueles que assistirem a esse programa, que porventura estejam desanimados, pensando em desistir da caminhada, o Senhor vai os encorajar a voltarem pelo Teu Espírito Santo às primeiras obras, às primeiras práticas, Senhor, devocional com Deus, a ter uma vida de intimidade contigo. É isso que eu creio, Senhor. Nós não estamos aqui em vão, estamos aqui porque nós cremos, Senhor, que o Senhor vai agir através dessa live e nós, para a honra e glória do Teu nome, te agradecemos por ser instrumento nas Tuas mãos, por fazer parte, Senhor, desse programa, Senhor, por fazer parte, Senhor, do propósito que tem por detrás dessas lives. Muito obrigado. Fica com cada um que nos assistiu, fortalecendo, encorajando a exercitarem a sua fé todos os dias, até o dia da tua vinda. É isso que eu te peço e já te agradeço. Amém. E graças a Deus. Louvado seja Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Fique todos na paz do Senhor e até o nosso próximo encontro em nome de Jesus.